Olá, árbitros e árbitras. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Dicas de Arbitragem. Estamos começando o segundo episódio. Desde já quero agradecer a sua participação. Peço que ouçam o áudio até o final. Prestem bem atenção, procurem um lugar calmo para ouvir, preferência dentro de casa, num quarto. E aí depois você pode usar esse áudio no seu treinamento. Quando você for correr, você salva o áudio, bota o fone de ouvido e aí as pessoas vão pensar que você está ouvindo música, mas na verdade você vai estar ouvindo o que eu estou falando aqui. Isso vai ser muito bom para a gente, porque você vai dar um apoio ao nosso trabalho e você vai também compartilhar com os seus colegas. Diz o ditado: a bola só para de rolar quando o árbitro apita o fim da partida. Então, depois desse primeiro ditado, muito conhecido, eu quero fazer uma simples e importante pergunta para vocês. Quem quer ser árbitro? Tem outro ditado também, muito conhecido, que diz o seguinte: se conhece que uma pessoa vai saber jogar futebol quando ela toca na bola, ou quando uma bola segue em direção a uma pessoa de forma não intencional, aí ela diz o seguinte: a bola só procura o craque. Mas nem sempre é verdade, sabemos disso. Será que dá para descobrir se alguém tem jeito de ser árbitro pedindo para apitar, ou mostrar um cartão, simular um impedimento? Difícil dizer, não é mesmo? Vamos descobrir mais adiante. Antes de chegarmos a alguma conclusão, vou contar uma historinha para vocês. É verdade essa história, tá, gente? Certa vez, após o treino dos goleiros, que era a minha função quando eu era jovem, eu atuava no Júnior da Catoense, a Associação Esportiva Catoense. Eu fui assistir o treino coletivo dos jogadores profissionais, e lá estava o presidente da equipe, o saudoso senhor Antônio Pena. Sentei próximo a ele. Ficou muito famoso na época que a Catoense surgiu porque ele trocou um ônibus por um jogador. Ele era empresário, estava observando os testes de atletas indicados que poderiam ser contratados para a equipe, vindos de outros estados, das cidades vizinhas, indicados por treinadores, por empresários, e ele assistia aos treinamentos para realmente contratar. Aí nós ouvimos falar de um jogador mineiro chamado Luiz Henrique. Ele foi chamado pelo treinador para entrar em campo. E aí todo mundo ficou na expectativa que já tinha um zum de que era um bom jogador. E o treinador colocou ele do lado direito do campo, né, conhecido como a ponta direita, como se dizia antigamente. Aí de imediato ele recebeu um passe forte, uma bola difícil de ser dominada. Mas ele, com muita habilidade, parou a bola, deixou aquela paradinha ali no pé e lançou o atacante que estava à frente com o pé esquerdo no lançamento de trivela. Dava para ver a curva da bola. O presidente Antônio Pena virou para o diretor de esportes que estava do lado dele e disse assim: contrate o rapaz. Então, essa história faz jus ao ditado. O Luiz Henrique, depois da Catuense, ele foi negociado para o Bahia, jogou no Palmeiras, no Fluminense, chegou ao Flamengo e rodou outros grandes clubes no Brasil. Chegou também na seleção brasileira. Ele foi titular nas eliminatórias, jogando com a camisa 8. Teve uma lesão no joelho e ficou de fora da Copa dos Estados Unidos. Azar, né? Por causa de histórias como essa, e os pais ou responsáveis preferem que os seus filhos e filhas sejam jogadores ou jogadoras de futebol, uma vez que todos sonham em atuar em grandes equipes, receber salários astronômicos e entrarem para o Hall da Fama. A gente sabe que com árbitro não é assim, né? É possível ficar rico e famoso com arbitragem? Infelizmente, é diferente do jogador. Uma profissão árdua como essa requer muito estudo, condicionamento físico e mental, dentre outras muitas exigências, né, e qualidades que são cobradas das ligas, das federações, da CBF, da FIFA. O reconhecimento é mínimo e quase nenhuma. Na verdade, gente, a única fama que o árbitro tem certa é que ele sempre é chamado de ladrão. Antes do jogo, durante e no final. Sem falar os palavrões, né, que recebem. Nos clubes de futebol, os atletas têm contrato de trabalho por tempo determinado, como eu disse antes, com salários excepcionais até o fim do contrato, FGTS, descontos de INSS, imposto de renda, além de assistência médica constante, premiação por produtividade e títulos, direito de arena, imagem e outras vantagens remuneradas que talvez nem tenhamos conhecimento. Além de tudo isso, as equipes mais poderosas desfrutam de centros de treinamentos espetaculares, uniformes de marcas mundialmente conhecidas, fecham logo aqueles patrocínios, né? Campos com gramados artificiais ou naturais, padrão FIFA, estrutura física, médica, alimentar, hospedagem, academia, vários outros luxos. Ainda tem os istas, que acompanham eles diariamente, massagista, dentista, fisiologista, nutricionista, analista, dentista e outros profissionais de saúde aí, que são muitos dentro de um grupo de futebol. Aí eu pergunto de novo, e quanto ao árbitro?
Resta apenas a cota de arbitragem estabelecida para aquele jogo, para aquele campeonato. Quando for escalado, só recebe se apitar. Com exceção das despesas de viagem, hospedagem e alimentação que são pagas, mas às vezes nem todos pagam. Os valores são discriminados nos recibos ou outro documento que comprova o pagamento e o recebimento. No futebol amador, a gente sabe que só tem a cota, né? Muitos clubes considerados profissionais não têm tanta estrutura, como eu falei há pouco. Na nossa realidade, o futebol amador, então, nem pensar em tanta mordomia. Não dá nem para fazer comparações, né? As cotas pagas com valores irrisórios, a grande maioria apita sozinho e em campos com mato rasteiro ou areia, ou os dois. Só quando apita no estádio da cidade, tem direito a um gramado melhorzinho e às vezes nem tem muita qualidade. Muitos apitam em cantos society, porque fazem até desses espaços e desses momentos uma boa oportunidade para praticar e receber algum dinheiro. Não é muito bom, porque o campo society é reduzido, às vezes nem corre muito. O que acontece na maioria das vezes para vocês é um desgaste. Você vai ao primeiro jogo, todo mundo gosta. Você vai ao segundo, beleza. No terceiro está mais ou menos. No quarto, começam a me xingar. Principalmente se você for para grupos conhecidos, né? Ou seja, muito esforço e risco com pouca ou nenhuma segurança. Muito menos projetos de revelação. Porque o que é que a gente quer? A gente quer apitar futebol amador, chegar à liga da sua cidade, depois você chegar na federação, chegar na CBF e, se puder, chegar na FIFA. Não é assim com o jogador? A divisão de base, infantil, juvenil, agora é sub-20, sub-23, profissional. Deveria ser assim com o árbitro também. É assim, mas na verdade dá para todos? Não dá. Alguns colegas que trabalham no futebol amador dispõem de recursos para investir na profissão, mas os demais dependem até das cotas para ter direito a um tênis, chuteira, meião, comprar os uniformes, né? Se alimentar antes, durante e depois das partidas, no intervalo, né? Quando eu digo durante, é no intervalo. Quanto aos cuidados de saúde, ora, quem não tem plano de saúde vai usar o SUS. Não seria pior ainda. Na parte física, treinamentos em campos ruins, em asfalto. Se não tiver condição de pagar uma academia particular, vai usar as academias públicas, ou até vai fazer em casa. Alguém aí já fez, ou soube de alguém da família, já encheu 2 latas de leitinho, botou uma barra de ferro, encheu as latas de concreto, botou a barra e transformou num aparelho de educação física? Porque era assim que tinha que treinar. Se não tinha equipamento, se não tinha dinheiro, se não tem estrutura que tem um jogador de futebol, tem que se virar para ser um bom árbitro. Mesmo diante de tantas dificuldades, quem realmente quer ser árbitro ou árbitra não desiste porque ama o futebol e ama a arbitragem. É uma verdade. Porque você faz o que você gosta, se sente bem, estuda para aquilo ali, se aperfeiçoa. No caso da arbitragem, você treina, sabe que vai ouvir palavrões, vai ganhar pouco, não tem muito futuro para ficar rico. Então, a gente faz isso porque gosta. E é por gostar que deveria ter o mínimo de estrutura. Vou contar aqui uma outra historinha rápida. Um amigo meu comprou meu livro. Falei no episódio passado, e vou repetir agora. Eu escrevi um livro, Relatos de um Árbitro Amador, depois que eu parei de apitar. E aí o colega me perguntou assim, por que você botou Relatos de um Árbitro Amador, uma vez que você apitou o seriado Baianão? Aí eu respondi para ele, até hoje que eu deixei de apitar, ainda é considerada amadora, porque não tem lei devidamente regulamentada. Mas eis que surgiu uma luz no fim do túnel. Em setembro do ano passado, 2024, eu vou ler agora um texto para vocês. A agência Senado divulgou em seu site a notícia sobre a futura regulamentação do trabalho do árbitro ser considerado profissional. Então, prestem atenção, eu vou ler aqui da reportagem de forma resumida e vai ter também o link aí na descrição para vocês. O futebol brasileiro movimenta bilhões de reais todos os anos. Só a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, por exemplo, registrou uma receita de mais de 1 bilhão de reais em 2023. O jogador holandês Memphis Depay, desculpe aí os corintianos, não é uma crítica, mas é uma realidade, recebe cerca de 3 milhões de reais mensais, o maior salário entre os jogadores, talvez, em atuação no Brasil. Enquanto isso, os árbitros, essas fundamentais da engrenagem do esporte, seguem em situação amadora. A criação do vínculo de emprego entre árbitros e federações esportivas é prevista em um projeto de lei PL 864 de 2019. Um grupo de trabalho criado pela Comissão de Esporte começou a debater o projeto do senador veneziano Vital do Rego, da Paraíba. Na prática, suas regras de trabalho são definidas pela Lei 9.615 de 1998, conhecido como Lei Pelé. A lei define os árbitros como trabalhadores autônomos, ou seja, sem vínculos empregatícios formais com federações estaduais ou com a CBF, por exemplo. A
A Lei Geral do Esporte também prevê que não há subordinação de natureza laboral entre o árbitro e a entidade desportiva que o contrata. Sem terem remuneração fixa, os árbitros são escalados para cada partida por sorteio, sendo pagos conforme o número de jogos que apitam. Para os debatedores, apesar de fundamentais para o futebol, os árbitros ficam à margem do mercado bilionário. Fonte, Agência Senado. Então, eu acho, gente, que isso aí já diz tudo da arbitragem, né? Por isso que eu disse a vocês, tenham paciência, ouçam com atenção, voltem o áudio, ouçam 2, 3 vezes, compartilhem com seus amigos, os árbitros e as árbitras. Vocês podem discutir isso aí nas reuniões de árbitros de vocês, porque isso é um tema importante, que pode mudar a vida do árbitro, que pode respingar, não sei de que forma ainda, nos árbitros que apitam no campeonato amador. Pelo menos vai exigir de todos uma organização maior. Mas com base nessa perspectiva, foi que eu decidi fazer esse trabalho. Por que eu estou fazendo o podcast? Por que eu estou passando essas mensagens para você, além de ter escrito o livro? Eu fui escalado em muitos jogos pelo interior da Bahia. Participei, como eu falei também no episódio de apresentação, do campeonato intermunicipal. Então, isso aí é um teste importantíssimo para o árbitro. Revela jogadores também, mas também revela árbitros. Porque você percorre uma trajetória natural apitando infantil, juvenil, como eu falei, municipal, até você chegar no profissional. Tive o prazer de trabalhar em jogos do futebol feminino. E o que eu pude perceber nesses jogos foi justamente isso. Quando eu chegava para trabalhar, um partido importante entre uma cidade e outra que eram rivais. Aí sempre colocavam os árbitros mais experientes. Mas nem sempre nós tínhamos a companhia de assistentes experientes, quarto árbitro. O que acontecia? Para dar direito a todos, de todas as regiões, cujas seleções estavam fazendo parte do campeonato, participarem da arbitragem, alguns eram escalados como assistentes e como quarto árbitro, sem nunca ter atuado, justamente porque sempre apitaram sozinhos. E eu ficava impressionado com a diferença de conhecimentos. Não que a pessoa não tenha estudado, não, simplesmente a pessoa não tinha orientação. Como é que segura a bandeira, como é que corre na linha lateral, como é que o árbitro atua ali frente aos bancos de reservas, como é que o quarto árbitro presta atenção ao jogo. É o quarto árbitro que ficava encostado na parede do portão principal conversando com o pessoal. Não prestava atenção. Hoje está bom, já tem os rádios comunicadores. Eu ainda alcancei os rádios comunicadores. E a gente viu que melhorou muito o trabalho do árbitro. Mas tem pessoas que são muito descansadas e não tem tanta preocupação. Infelizmente acontece na arbitragem também, sabe, gente? É em todo o segmento isso. Então eu tomei a decisão de fazer esse trabalho para mostrar a vocês o que eu passei, o que eu aprendi. E vocês vão poder fazer as comparações e trabalhar do jeito de vocês, mas ouvindo a voz de uma pessoa que esteve dentro do campo de jogo. E aí eu fico sempre questionando o seguinte: por que existem tantas escolinhas de futebol e não existem as escolinhas de árbitro? As próprias ligas esportivas, através das secretarias de esporte, em convênio com as prefeituras e até mesmo com as federações de futebol, poderiam montar essas escolas. Poderiam ser aulas online, um final de semana para fazer um treinamento no campo de jogo, justamente para isso, para mostrar como é que atua um quarto árbitro, para mostrar como é que atua um assistente, que todo mundo ainda chama de bandeirinha, né? Para mostrar posicionamento do árbitro central. A gente sabe que quando trabalha com dois assistentes, a gente corre na diagonal, porque você cansa menos. Quando você apita sozinho, você roda o campo todo. Então, o cara diz assim, eu não vou lá na linha de fundo não, senão eu não consigo voltar no contra-ataque. E é verdade. Mas você vai ser cobrado. Pô, professor, tá marcando de longe? Você não chega mais perto da jogada. E aí, os presidentes de liga também precisam atentar à necessidade de colocar os assistentes. Às vezes não colocam porque a cota é pouca, o dinheiro é pouco que recebem para pagar os árbitros. Mas vocês podem fazer o seguinte, a pergunta que eu fiz para vocês: quem quer ser árbitro? Quem quer trabalhar aqui no jogo como assistente? Quem quer trabalhar aqui como quarto árbitro? Receber um valor simbólico? Você já está testando alguém, você já está treinando uma pessoa. Agora, tem que ficar atento. Tem que ser uma pessoa que realmente queira ser árbitro. Uma pessoa que já tenha conhecimento, que já atue como árbitro. E aí também dizer assim, só sei apitar. Não custa nada aprender a bandeirar. Não custa nada aprender a ser quarto árbitro. E nem sempre você vai apitar, por causa do desgaste. É bom evitar o desgaste, principalmente com jovens, para começar a se identificar cada vez mais nessa futura profissão. Às vezes eu converso com algumas pessoas que têm vontade de apitar jogo, aí vai para aquelas associações, como eu falei, no Futebol Society, aí quando volta, vem com dúvidas, acham ruim porque receberam um grito, porque não estão preparados. Não é só pegar uma apito e apitar. Você pode até começar assim, no seu bairro, mas o ideal seria que as ligas, de alguma forma,
dentro dos campeonatos, incentivassem essas pessoas. Obviamente, dar um treinamento antes, chama um árbitro que já atua há muito tempo, se não puder chamar da federação, chama da própria liga, e dá um treinamento para que ele possa começar a atuar. E aí vai corrigindo, para poder lá na frente ter assistentes e ter quarto árbitro. E nem todo mundo gosta de apitar também. Às vezes não tem o perfil para árbitro, mas você pode ser um bom assistente. Você pode chegar na CBF como quarto árbitro ou assistente e ficar insistindo em chegar somente como árbitro, apitando sozinho o tempo todo. Pensei nisso. Muito bem, enquanto essas escolinhas aí que eu dei um exemplo não surgem, eu espero que os futuros corajosos árbitros e árbitras não desistam. A gente sabe que são pouquíssimas as escolinhas no país. Quando eu digo que são poucas, eu estou comparando as que existem de futebol. São inúmeras. O jogador de futebol se aposenta, abre uma escolinha. Ainda é particular. O treinador se aposenta, abre uma escolinha. O jogador também vai ser treinador, vai ser empresário, vai ser assistente do treinador, tomar um curso, né, claro, para treinador. Mas o árbitro, quando deixa de apitar, ou não quer mais saber de futebol, já se aborreceu tanto, não quer mais ser árbitro, ou tem uma contusão grave, porque não tinha como se cuidar, ele vai ser presidente da liga, diretor de arbitragem, ou como eu, já fui diretor de arbitragem e já fui comentarista esportivo. Muito bom trabalho, por sinal. Gostei muito. Mas aqui na Bahia, em Salvador, existem duas novidades. Primeiro, a DEBAF, Divisão de Árbitros de Futebol, que funciona desde abril de 2011. Foi criada por um árbitro, Rildo Góes, que até hoje é o responsável pela instituição. Vou ler para vocês como é definida. DEBAF, Associação de Divisão de Base de Árbitros de Futebol, representa um avanço de projeto de inclusão social pioneiro no Brasil, destinado a crianças carentes e jovens de baixa renda de ambos os sexos. Objetivo: nosso objetivo principal é não apenas formar árbitros de futebol de alta qualidade, mas também servir como uma ferramenta eficaz de inclusão social por meio da educação, do esporte, do futebol e da arbitragem. Muitos anos depois, a DEBAF foi em 2011. Agora, a FBF, Federação Baiana de Futebol, inaugurou em outubro de 2024 a Escola de Arbitragem Wilson Paim, em parceria com a UniFTC e a Sport Connection, e conta com o apoio da Alpha Fitness e do grupo Max Sport. Vou ler também para vocês. Objetivo: formação de novos profissionais de arbitragem munidos de conhecimentos técnicos e preparação física de excelência para servir ao futebol baiano e brasileiro. O curso contará com um corpo docente experiente e qualificado, com instrutores da Comissão Estadual de Árbitros de Futebol da Bahia, CEAF-BA, e professores da rede UniFTC. A faculdade também cederá sua estrutura física e centro de treinamentos para as aulas físicas e práticas, além de uma equipe multidisciplinar composta por fisioterapeutas, profissionais de educação física, psicólogos, nutricionistas e dentistas, que estarão à disposição dos alunos durante todo o curso. Viram aí a DEBAF, que já existe desde 2011, e agora a FBF, em conjunto com outras instituições e outras empresas, inaugurando a Escola de Arbitragem. A diferença da DEBAF, que é básica, é que é um projeto social, pessoas carentes, mas isso não impede que outras pessoas participem. E a escola da FBF, já li o edital, mas eu estou deixando o link aí para vocês também na descrição, para vocês consultarem. Vocês vão ver que é paga, que tem um número limitado de inscrições, mas aí é que eu digo que podia surgir aquela ideia que eu disse logo aí anteriormente, pelo menos criasse algumas online. Ajudaria muito o futebol amador. E ainda temos do que reclamar? Sim, justamente por isso, porque ainda são poucas as opções. Mas fiquem atentos ao seguinte: nem sempre o que é visto e ouvido no rádio, nas redes sociais e na TV servem de parâmetros, porque podem ser transmitidas por pessoas que não conhecem a arbitragem e nunca estiveram dentro do campo de jogo. Existem muitos jornalistas que opinam muito sobre a arbitragem sem ter a formação adequada. Eu digo isso porque eu trabalhei como comentarista de arbitragem. Era difícil explicar um lance, porque o repórter de campo e até mesmo o narrador diziam que o árbitro tinha errado por não ter marcado uma falta, uma infração. Precisava dar um tempo para não intervir de forma que atrapalhasse o trabalho da equipe. Muito cuidado, eu dava opiniões no intervalo do jogo, muitas vezes contradizendo o lance que eles falaram, porque era difícil fazer os torcedores e os demais esportistas aceitarem a explicação. Eles acreditavam muito nos profissionais de imprensa gabaritados. Não era uma explicação técnica, eram comentários viciados, comumente aqueles que são
inseridos na cultura popular, né, que relaciona a arbitragem de forma geral. Ah, era o último homem. Assim, não tinha a linguagem técnica. Obviamente que para fazer o ouvinte entender melhor, dá para você mesclar as duas coisas, nem ser muito formal, mas também nem ser muito popular. O difícil era você dizer que não foi falta quando eles já tinham dito que era falta. Essa era a dificuldade. Além disso, nós temos também os profissionais das grandes redes de televisão. Servem muito para ajudar. Mostra o lance, explica a regra. É muito bacana aquilo ali. Mas quando você vai para o campo de jogo, você apitar certos lances, e não tem VAR, não tem um assistente para lhe auxiliar, é complicado, é muito difícil. Por isso que eu digo, prestem bastante atenção, tomem aquilo como conhecimento, mas a gente precisa ver a realidade do futebol amador. As regras existem e precisam ser cumpridas, mas tem que ter muito cuidado quando se apita sozinho. Por isso que eu digo, senhores presidentes de liga, coloquem os assistentes no campeonato de vocês e um árbitro reserva para ajudar a equipe de arbitragem. É importantíssimo. Pois bem, sem as orientações adequadas, os árbitros e árbitras se acomodam e passam a exercer a sua autonomia durante as partidas, com base também nesses costumes que os comentaristas têm, cada um na sua área. Por isso que eu falei na hora que apita sozinho, sem as orientações adequadas. Eu costumo dizer o seguinte, ó, se as orientações e instruções mínimas fossem suficientes, a FIFA, a CBF e as federações não precisariam dar treinamentos em pré-temporadas para os árbitros que atuam há muitos anos. Você vê, os caras atuam no Campeonato Brasileiro, faz pré-temporada, treinam direto e tem erro. Imagine o amador, o árbitro não tem toda essa atenção. Então, quanto mais vocês estudarem, treinarem, se dedicarem, melhores serão as chances de vocês alcançarem os objetivos de vocês e as metas que vocês traçaram para conquistar. Tenham muita atenção a isso. Pois bem, gente, o nosso episódio está acabando. Vocês viram aí, eu falei em ditados, eu li alguns trechos de matérias importantes, eu falei muito sobre arbitragem de futebol amador. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Considere esse trabalho muito proveitoso para o seu futuro. Eu espero que você tenha se identificado com o podcast Dicas de Arbitragem, que você tenha se identificado com o tema de hoje. Que você diga aí, você mesmo, dá para dizer como é que uma pessoa vai ser árbitro? O jogador, quando pega a bola, já vai ser um craque. E o árbitro é treinamento, é estudo, é parte física, é parte teórica, chuva, é sol, tudo do jeito que dá para ser feito. Procurem as orientações das suas ligas, das suas federações, dos árbitros mais experientes. Acompanhe o nosso podcast, que você também pode ver matérias nos outros canais, Dicas de Arbitragem, no Instagram e no canal no YouTube, porque vocês precisam de orientações. Eu disse também no episódio anterior, você pensa que é fácil, mas na hora de uma decisão complicada é que você vai ver se você está preparado ou não. Então eu quero agradecer a vocês mais uma vez pela companhia, pela parceria. Se inscrevam no podcast, se inscrevam no canal no YouTube, vai lá no Instagram, tudo também Dicas de Arbitragem. Compartilhem os vídeos, compartilhem os textos. É um trabalho de slide, de estudo, de leitura. Basicamente isso, é estudo. Antes de finalizar, eu quase esquecendo que tem um ditado que serve bem para entender o papel de um árbitro ou de uma árbitra no âmbito das competições, para evitar que todo mundo fique xingando, reclamando, chamando de ladrão, para ajudar que todos entendam o quanto é difícil ser árbitro e principalmente trabalhar em campeonato amador. O árbitro não é tudo para o futebol, mas o futebol sem o árbitro não é nada. Até o próximo episódio. Muito obrigado, um grande abraço e bons estudos.